briga de casal vira incêndio. Como assim? Quem vai explicar pra gente é Ariane Bittencourt. Oi, Ari. Boa noite a você, bem-vinda. Como assim uma briga vira incêndio? Explica pra gente. Pois é, Henrique, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, primeiro, tudo isso aconteceu lá na quadra 4, setor leste da cidade estrutural. E segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito por volta da 1h da tarde de hoje. A dinâmica seria a seguinte, Henrique: havia um casal, uma mulher de 45 anos e um homem de 55, ambos dentro de casa, lá na cidade estrutural, quando eles começaram a brigar. Se feriram mutuamente, inclusive, até que por alguma razão, coisa que ainda não foi esclarecida, tudo começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado porque as chamas foram realmente, Henrique, muito altas, em especial porque dentro dessa casa havia 2 botijões de gás que explodiram. Por conta disso, o combate às chamas foi feito. Os bombeiros levaram cerca de 20 minutos para esse trabalho e quando chegaram, inclusive, nesse imóvel, encontraram esse casal do lado de fora, desesperado, diante do que tinha acontecido em decorrência desse desentendimento entre os dois. Ô, Ari, eu tô vendo e revendo as imagens aqui, o Clóvis tá passando devagarzinho aqui. O estrago foi grande, hein? Prejuízo realmente muito grande. E ainda bem que o bombeiro chegou rapidez, não é? Até para conter, não é, Ari? As chamas se espalharem para outras casas, não é? Exatamente, Henrique. Esse era o maior medo do Corpo de Bombeiros, especialmente porque naquela região as casas são muito coladas umas com as outras. Então, a questão dos minutos poderiam ser vitais para que essas chamas, de fato, atingissem outros imóveis, mas isso não aconteceu. Apesar do estrago, o estrago ficou restrito realmente a essa casa, aonde vivia ou aonde vive, então, esse casal, e nada ou ninguém acabou ficando mais ferido ainda, alguém, um vizinho ou alguém que não tivesse nada a ver com a história por conta dessas chamas. Na verdade, inclusive, esse fogo foi contido e não chegou a consumir todos os cômodos. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do estrago, ainda deu para salvar alguma coisa. Bem, Ari, a gente já sabe que virou incêndio a briga do casal. Agora eu quero saber de você se virou caso de polícia. Foi parar na delegacia ou não? Henrique, não foi ainda, porque esses dois, tanto o homem quanto a mulher estavam feridos, O homem, ele tinha, segundo o Corpo de Bombeiros, vários ferimentos pelo corpo e também na região dos pulsos, e a mulher tinha perfurações no tórax e também nos braços. Por isso, ambos precisaram ser atendidos pelo SAMU ali mesmo no local, onde receberam, Henrique, os primeiros socorros, e na sequência os dois foram levados para o Hospital de Base de Brasília para que pudessem receber o atendimento. Depois de lá, aí sim, o caso fica aos cuidados da Polícia Civil. A perícia, inclusive, foi acionada para que toda a investigação acerca do que de fato aconteceu pudesse ser iniciada, e a expectativa é que sim, a polícia entre no circuito para entender de fato qual foi a dinâmica nesse crime, se foi um caso, nesse caso em especial, melhor dizendo, se foi um caso que envolveu, por exemplo, um crime de violência doméstica. Tudo isso agora precisa ser apurado. Mas como os dois feriram, Henrique, a prioridade foi então para o atendimento deles. Primeiro para o combate às chamas e ao mesmo tempo ali para o atendimento dessas duas pessoas que estavam nesse imóvel lá na estrutural. Bem, Ari, a gente torce, aqui do comando do nossa cidade pelo pronto restabelecimento do casal, que eles tenham saúde. Mas a gente espera também que com a repercussão de uma notícia como essa, que o Conselho Tutelar da região, Ari, possa entrar em ação também para entender o que está acontecendo com esse casal e ajudar, para não deixar repetir, porque se não tiver alguém para apoiar, um apoio psicológico, uma boa conversa, sabe lá o que pode acontecer da próxima vez, Ari? O Conselho Tutelar da região precisa ficar atento a esse tipo de notícia.
Exatamente, Henrique, porque é muito possível que esse casal tenha filhos, né? E é preciso que se saiba se esses filhos moram com eles, em que condição estão essas crianças e também com relação à relação mesmo desse casal. Vizinhos, Henrique, a expectativa é que sejam ouvidos nas próximas horas pela polícia para que se identifique se de fato é uma relação conturbada, se eles ouviram gritos, qual foi o contexto de tudo isso que aconteceu. A mulher, por exemplo, como foi socorrida com duas perfurações, melhor dizendo, em duas regiões do corpo. É preciso que se entenda se ela foi agredida pelo companheiro, se isso já vinha acontecendo em outras ocasiões. E nesse momento também, Henrique, vale ressaltar, é importante a atuação do Provide, da Polícia Militar, que faz justamente o atendimento a essas vítimas, né, de violência doméstica, se é que esse é o caso, ao que tudo indica sim. Por isso agora, depois do combate às chamas, do pronto atendimento a essas vítimas, entra em cena todo o trabalho da polícia e do acolhimento que tem que ser feito pela sociedade, incluindo, como você bem disse, o Conselho Tutelar e toda uma rede de apoio para que essa situação não volte a acontecer, uma vez que olha o estrago, Henrique, e o risco, tendo em vista especialmente que 2 botijões de gás explodiram e a gente podia estar falando aqui de uma tragédia muito maior, especialmente porque a gente sabe muito bem como é que são as casas na estrutural, né? Uma coladinha com a outra, em geral o que acontece em uma reflete na outra. Dessa vez não foi o caso, mas poderia ter sido, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Fica aí esse alerta importante. E a gente está certo que a Secretaria de Segurança Pública como um todo e a própria ação social e a própria administração da cidade pode sim acolher e ajudar e entender o que está acontecendo dentro dessa família.